Fala pessoal, eu sou o Cleiber Melo, seu professor aqui no YouTube, e hoje vou estar demonstrando para vocês um tema muito interessante que foi pedido de alguns inscritos e também é uma proposta aqui do canal, as demonstrações. A gente vai estar falando que, dado dois números reais, por menor que seja esse intervalo, existe infinitos números racionais entre eles. A gente vai mostrar isso aqui para vocês. Então, se você é novo aqui no canal e esse vídeo te contribuir de alguma forma, não deixe de se inscrever e também deixe o seu like. Desta forma, tu nos incentiva a continuar esse projeto, trazendo matemática de qualidade aqui no YouTube. Então, após a vinheta, bora pro vídeo. Beleza, pessoal? Então, observe que para a gente mostrar essa ideia que entre dois números reais, por menor que seja o intervalo entre eles, existem infinitos números racionais, a gente tem que falar de um tema interessante que é os racionais diádicos. Que é um número racional diádicos? Peguei aqui então um conjunto D, chamei de D, e esse D são os números racionais diádicos. Os números racionais diádicos são os números que podem ser escritos dessa forma: m sobre 2 elevado a n, onde mn pertence aos números inteiros e o n é maior ou igual a zero. Beleza? Isso aqui então é o número racional. Tem esse formato. E para a gente chegar a provar que existem infinitos números racionais em um intervalo, por menor que seja esse intervalo real, a gente vai começar então provando que existe um número racional entre eles. Então observe que a ideia, a proposta aqui de demonstração é o seguinte: seja a B pertencente aos reais, com B maior do que A, então existe um Dzinho pertencente a esse conjunto D, então existe um racional diádicos, correto? Tal que esse Dzinho está entre A e B, beleza? Show de bola, pessoal! Isso aqui é muito importante, muito interessante para o pessoal da área de exatas que vai cursar aí matemática e áreas afins, física. Gente, vocês vão se deparar em algum momento com essa ideia, beleza? Então, compartilha aí com os seus colegas. Olha aqui que interessante. Vou fazer aqui então passo a passo para vocês, beleza? Então, eu quero provar que existe esse Dzinho. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou começar assim, ó. Eu vou dizer, seja n pertencente aos naturais, correto? Então, vou pegar um número natural n, tal que, então observe aqui, tal que 2 elevado a esse número natural. Agora, observe, eu tenho um intervalo A e B, certo? Tem um intervalo aqui menor que seja. A distância entre A e B é dada por B menos A, beleza? Observe então que se eu pegar o B menos o A, eu tenho um intervalo, eu tenho um pedaço aqui. Por menor que seja, não vem ao caso, eu tenho um intervalo. E isso aqui é positivo, B menos A, correto? Sendo B maior do que A. Logo, eu quero um 2 elevado a n, tal que esse 2 elevado a n seja maior do que 1 sobre B menos A. E isso eu consigo. Observe que isso aqui é um número positivo, correto? Então isso aqui é um número e eu consigo, por
por maior que seja ou menor que esse número, eu consigo um n que 2 elevado a n seja maior do que esse cara. Beleza? Ok, então tomei um n natural, tal que 2 elevado a n é maior do que essa fração. Beleza? Agora, observe que eu vou multiplicar esta parte. Então, observe, vou multiplicar por b menos a. Como b menos a é positivo, não altera o sinal da inequação, correto? E multiplicando isso por b menos a, eu vou ter, então, observe, multiplicando por b menos a, a gente tem que 2 elevado a n, que multiplica b menos a, é maior do que 1, que eu posso cortar b menos a com b menos a. Beleza? Excelente! Observe aí, pessoal. Logo, continuando essa ideia, certo? Eu tenho que 2 elevado a n vezes b, fazendo aqui a distributiva, menos 2 elevado a n vezes a, é maior do que 1. Correto? Até aí tudo bem? E agora, observe, eu vou escrever aqui para vocês entenderem. Observe que a distância entre b, 2 elevado a n vezes b, menos 2 elevado a n vezes a, é maior do que 1. Então, vou escrever isso aqui. Então, observe, como 2 elevado a n vezes b, menos 2 elevado a n vezes a. Olha ali. Então, observe, estão a uma distância maior do que 1. Então, como isso está a uma distância maior do que 1, segue, observe, o que significa isso? Vou mostrar aqui para vocês, passo a passo, para vocês entenderem o que está acontecendo. Eu sei, então, que vamos pegar aqui a reta real. Então, eu tenho aqui o 0, o 1, o 2, o 3. Beleza? A reta real. O que está nos mostrando que o 2 elevado a n está nessa reta real. Então, 2 elevado a n vezes a, vamos supor que ele está aqui. Certo? O b, o 2 elevado a n vezes b, menos 2 elevado a n vezes a, está a uma distância maior do que 1. Ou seja, esse 2 elevado a n vezes b está após o 1. Por quê? Porque ele está a uma distância maior do que 1. Ou seja, entre esses dois, existe um número inteiro lá dentro. Não sei se é o 1, se é o 2, se é o 3, porque eu não sei onde está esse intervalo. 2 elevado a n vezes a, 2 elevado a n vezes b. Correto? Então, eu sei que existe um inteiro entre eles, porque a distância é maior do que 1. Beleza? Então, segue, eu posso fazer aqui. Segue que existe, vou escrever aqui, um n pertencente aos inteiros, tal que esse n é maior do que 2 elevado a n vezes a e menor do que 2 elevado a n vezes b. Correto? Tem um n inteiro nesse intervalo. Correto? E agora, multiplicando, observe, multiplicando por 1 sobre 2 elevado a n, temos então que a é maior do que n sobre 2 elevado a n, é menor, né? A é menor que n sobre 2 elevado a n, que é menor do que b. Como queríamos demonstrar,
Então, existe um número racional diádico, que aqui é o Dzinho, entre esse intervalo AB, por menor que seja a distância entre esses dois números, beleza? Print a tela aí, pessoal. Olha que brilhante, olha que jogada impressionante. A gente vai apagar aqui para provar a próxima etapa, que é mostrar que não existe somente um racional diádico, mas existe infinitos números racionais entre um intervalo real, beleza? Então, aguardem. Beleza, pessoal? Então, o que a gente quer provar aqui é que, a partir do item A, conclua que qualquer intervalo AB existe não somente um número, mas infinitos números racionais diádicos. Então, observe aqui, vem comigo, que interessante. Beleza? Então, vou começar assim, ó. Vou pegar um N0, vou chamar de N0, vocês vão entender por quê depois. Então, seja um N0, um número, observe, um número natural, observe, tá ok. Vou fazer a mesma coisa, 2 elevado, como lá no item A, 2 elevado a N0, seja maior do que 1 sobre B menos A. Beleza? Olha aí, pessoal. Excelente. Agora observe que eu vou mexer um pouco aqui. Eu vou multiplicar por B menos A sobre 2 elevado a N0. Observe o que eu vou fazer isso. Fazendo isso, vai ficar P menos A. Então, observe aí. P menos A. Correto? Que é maior do que 1 sobre 2 elevado a N0. Olha aí. Olha aí que interessante. Correto? Se eu multiplicar por B menos A, ou seja, olha só, invertir. Isso aqui é um número positivo. N é natural. Então, eu sei que B menos A é maior do que 1 sobre 2 elevado a N0. Beleza? Excelente. E eu sei que isso, 1 sobre 2 elevado a N0, como N0 é natural, isso é maior do que 0. Beleza? Excelente? Até aí? Ok, pessoal. Pelo item A, então observe aqui, ó, pelo item A, que já foi provado anteriormente, que é o que eu falei com vocês, a gente precisa falar daquela parte que existe 1, para a gente conseguir chegar aqui e mostrar isso passo a passo para vocês, certo? Então, então observe aqui, existe um n sobre 2 elevado a N0 pertencente ao intervalo AB. Opa! Intervalo AB. Beleza, pessoal. E agora, continuando, eu vou fazer o seguinte. Então, eu já sei que existe um racional dentro desse intervalo. Correto? AB. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tomar um N maior do que N0. Correto? Então, observe que agora eu vou fazer assim, ó, tomando um N maior do que N0. Então, observe que eu quero um N maior do que N0. Temos que, como N é maior do que N0, então a gente tem que B menos A é maior do que 1 sobre 2 elevado a N0. Porém, como esse N0 ele é menor do que o N, logo essa fração vai ser maior do que 2 elevado a N. E ainda continua maior do que 0. Observe aqui que interessante. Como esse número é menor, o N0 é menor do que o N, logo esse denominador é menor do que esse. Como
Como esse denominador é menor do que esse, a fração é maior. Beleza? Observe aqui, ó, 1 sobre 3. Se aqui é menor do que esse denominador, então essa fração é maior. Correto? Dividido por 3 aqui é dividido por 4. Beleza? E observe, pessoal. Observe agora que nós encontramos outro racional dentro de um intervalo. Correto? E desta forma, então a gente vai escrever aqui. E desta forma, vou escrever, porque em uma demonstração é importante que siga passo a passo. Beleza? Então, observe aqui. E desta forma, seguindo, a construção do item A para cada n maior do que n0, observe, para cada n maior do que n0, existe um número diádico no intervalo AB. Beleza? Então, observe, pessoal, que eu sempre pegando um n maior do que o anterior, eu vou ter um cara aqui. E isso eu tenho infinitamente. Ou seja, portanto, existe. Eu vou escrever aqui, portanto, existe infinitos números racionais diádicos no intervalo AB. Beleza? Então, espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima, pessoal. Valeu!